Vamos seguir adiante, então, falando sobre aposentadoria por tempo de contribuição. Anteriormente, nós falamos de aposentadoria por idade, e uma curiosidade que antigamente se falava aposentadoria por velhice, e num tempo que as pessoas morriam muito cedo, né? E para os homens, principalmente, isso era muito impactante. Para um homem com 50 e tal anos dizer que está aposentado por velhice, e o termo mudou para aposentadoria por idade, mas é só uma curiosidade. E agora nós vamos falar de aposentadoria por tempo de contribuição, que com a reforma ela acabou. Contudo, existem umas transições que a gente já até falou anteriormente, então, contudo, também nós falamos já do direito adquirido, então ela ainda continua a existir. Não é aquele que tem direito, e é o que aqui nós vamos falar sobre as aposentadorias por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição do INSS é um benefício para quem completou os requisitos antes da reforma, o homem com 35 anos de contribuição e a mulher com 30 anos, até 12 de novembro de 2019. É essencial que você precisa saber a aposentadoria por tempo de contribuição antes e depois da reforma, ok? Não conhecer esta aposentadoria em detalhes pode fazer você se aposentar antes do que você deveria e perder milhares de reais na sua aposentadoria, principalmente com as regras de transição que existem agora. Se aposentar depois do que deveria e continuar contribuindo para o INSS sem impacto positivo nenhum na sua aposentadoria. Aposentadoria, bom sempre lembrar que é algo da vida toda para o resto da vida. Então é um momento que é único, exclusivo, e é uma decisão que aqui eu estou querendo contribuir ao máximo para que você possa decidir qual melhor escolher. Esse vídeo, essa trilha vai ficar um pouco extensa, mas é importante que a gente avance. Se aposentar sem os documentos certos, perder tempo que já é teu por direito e talvez deixar de se aposentar com a regra antes da reforma pode te causar prejuízos. É importante a gente lembrar de ter falado sobre a análise do CNIS, das carteiras de trabalho, não é? E passar por todo esse rastreamento, essa análise, essa perícia, né, dos documentos, com tudo, que tipo de contribuinte que você que foi, que contribuiu com insalubridade, tempo rural, militar, enfim, é tempo suficiente para você somar o máximo que pode para alcançar o maior valor. E atenção, como a aposentadoria por tempo de contribuição não existe mais até então, as regras que vou falar aqui sobre essa aposentadoria valem somente para quem contribuiu, tem completado os 35 anos se homem, 30 anos se mulher, antes da reforma, tá? Tem outra curiosidade que em outros países, além fora do Brasil, não existe aposentadoria por tempo de contribuição. E outro engano que as pessoas fazem é que a aposentadoria por tempo de contribuição que existia até então no Brasil, ela não exigia idade mínima, bastava você ter contribuído 35 anos e que você se aposentava se fosse homem e 30 anos se fosse mulher. Se você ainda não completou o tempo antes da reforma, você vai entrar em algumas regras de transição, que nós já falamos, mas eu vou reafirmar porque tem os pedágios de 50% no tempo restante, de 100% no tempo restante, tá? O que é a aposentadoria por tempo de contribuição, afinal? Primeiro, existem vários tipos de aposentadoria por tempo de contribuição, com variáveis que mudam o jogo por diferença de alguns meses. Por que eu estou frisando isso? Porque para o leigo, não é o seu caso mais, a aposentadoria é qualquer uma, de qualquer jeito, e não é aquela que o INSS conceder, não, é aquela que te faz jus, que faz por direito. Nós vamos falar disso. Segundo, por isso você precisa saber quais são os tipos, o que muda de uma para a outra. Em todos os casos você precisa ter no mínimo 180 meses de contribuição, que é a carência, nós já falamos também. A aposentadoria por tempo de contribuição tem ela ainda integral antes da reforma, com o fator previdenciário. Nós falamos do fator previdenciário,
que não exigem idade mínima e com a carência de 180 meses. Apesar de chamarem de aposentadoria integral, é outra confusão que as pessoas fazem, não é mais o seu caso, que isso não significa que você vai se aposentar com o seu último salário. Esta é a maior confusão nessa aposentadoria, que é o coeficiente do valor. Para ter integral, nós vamos falar de cálculo também, é você ter, partindo de 70% e a cada grupo de 12, você somar 1% a cada mês, a somar 100%, tá? Basicamente é isso, mas nós vamos falar para frente. Então, para ter esse direito, é preciso ter contribuído pelos mesmos 30 e 35 anos se homem. Nesta regra, a sua aposentadoria vai ter o fator previdenciário, que é o desanimador de se aposentar, né? Desestimulante, que normalmente diminui o valor da aposentadoria quanto menor for a sua idade e tempo de contribuição. Para você ter ideia, se você é homem, contribuiu por 35 anos e hoje tem 55 anos de idade, o fator previdenciário vai morder 25% da sua aposentadoria. Relembrando, essas regras são válidas para quem completou o tempo antes da reforma. Qual o valor da aposentadoria por tempo antes da reforma? O valor dessa aposentadoria vai ser a média dos 80% maiores salários de contribuição desde julho de 94 até o mês anterior ao seu pedido. Aqui nós já estamos falando sobre valores, sobre fórmulas de cálculo. Então a gente entendeu que o tempo necessário são 35 anos de contribuição, homem e mulher 30 anos. Agora vamos falar de cálculo, porque entra fator previdenciário, entra média aritmética, 80% dos maiores valores de salário de contribuição, descarte de 20% das menores. Esta média sofre defasagem devido à correção monetária histórica. Então, quem contribuiu sobre o teto do INSS, toda a vida vai ser uma média inferior ao teto do INSS de hoje, em torno de 92% do teto. Tá? Uma informação. Depois de calculada a média das contribuições, é aplicado o fator previdenciário. Na maioria dos casos, o fator previdenciário vai diminuir o valor da sua aposentadoria. Quanto mais novo e menos tempo de contribuição você tiver, pior tende a ser a sua aposentadoria. E pode ser ter um caso do fator previdenciário vier a ser positivo, nós vamos falar disso também. Aposentadoria por tempo de contribuição depois da reforma. Primeira regra de transição, reforçando que anteriormente nós falamos, agora vamos falar mais especificamente sobre a aposentadoria por tempo de contribuição. Idade progressiva. Essa transição é destinada para aqueles que já contribuíram para o INSS antes da reforma, mas ainda faltavam mais de 2 anos para se aposentar. Você precisa cumprir os seguintes requisitos. Se homens, 35 anos, idade, 61 anos de idade, mais 6 meses por ano, a partir de 2020, até atingir 65 anos lá em 2027, nessa transição por idade. Mulheres, 30 anos de contribuição, 56 anos de idade, mais 6 meses por ano, a partir de 2020, até atingir 62 anos, lá em 2031. Regra de cálculo. O cálculo dessa regra de transição é feito da seguinte maneira. Será feita a média de todos os seus salários desde julho de 94 ou de quando você começou a contribuir. Você vai receber 60% dessa média, mais 2% ao ano acima de 20 anos do tempo de contribuição para os homens ou acima de 15 anos de tempo de contribuição para as mulheres, respeitando o limite máximo de 100%. Essa regra de cálculo nós também já falamos, mas estou reforçando, lembrar como é que agora funciona para depois da reforma. Segunda regra de transição, pedágio de 50%. É destinada para quem falta menos de 2 anos para se aposentar quando entrou em vigor a reforma. Você vai precisar cumprir os seguintes requisitos para entrar nessa regra de transição. Homens, 33 anos de contribuição, 33 anos, porque faltariam 2.
a cumprir 50% do tempo restante, a entrada do vigor ao que se faltaria para atingir os 35 anos. Ou seja, o homem, se faltava 2, vai ter mais 50% de pedágio, então vai faltar mais 1. No caso das mulheres, 28 anos de contribuição, porque eram 30, faltariam 2 anos com o pedágio de 50%, restando ainda mais 1 ano de contribuição, ou seja, 2 anos mais 1 é o tempo de 3 anos que se falta aí para se completar esse direito, se beneficiar dessa aposentadoria. Regra de cálculo ela é feita da mesma forma desde julho de 94 até quando você começou a contribuir, você multiplica esse valor da média com o fator previdenciário. Terceira regra de transição, pedágio de 100%. Essa regra é opcional e vale tanto para quem contribuiu para o INSS quanto para os servidores públicos. Tem seus prós e contras, como você vai ver. Para ter direito a ela é necessário 35 anos de contribuição, se homem, 60 anos de idade, cumprir o período adicional correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor da reforma, faltaria para atingir 35 anos de contribuição. Mulheres, 30 anos de contribuição, 57 anos de idade e a mesma coisa, cumprir o período adicional correspondente ao tempo que se faltava antes da reforma. Regras de cálculo. O cálculo dessa regra, transição, é feito assim. A mesma fórmula de julho, de tudo que for desde julho de 94 adiante, você começará exatamente o valor desta média sem nenhum redutor. E esse é o ponto positivo dessa regra. Você não vai ter nenhum redutor no valor da sua aposentadoria, tá? Aposentadoria por pontos progressiva. Essa é uma outra regra de transição. 30 anos se mulher, 35 anos se homem, fator previdenciário opcional, tá? Se for favorável, sem idade mínima. Regras dos pontos começou em 85, 95, em 2015 foi para 86, 96, em 2019 e em 2020 passou 87, 97, que não tem o fator previdenciário nessa situação. Esta era uma das melhores aposentadorias no Brasil. Quando a lei dela foi criada em 2015, quase nenhuma especialista em direito previdenciário acreditou. Ela realmente é muito boa e faz o valor da sua aposentadoria ser muito maior. A aposentadoria por pontos, como já dissemos, foi em 2015 e ela permite você não usar o fator previdenciário. Esse é o grande diferencial. A regra é simples, é a soma do tempo de contribuição e a idade do segurado. Deve resultar em 86 para mulheres e 96 para os homens. É assim que se acontecia e vem gradativamente acontecendo até hoje. A reforma criou aumento progressivo do número de pontos para ambos os sexos, até atingir o limite de 105 pontos para homens e 100 pontos para as mulheres. Esse aumento vai ser de 1 ponto por ano para os homens e mulheres a partir de agora, que foi janeiro de 2020. Atenção! Se você reuniu 96 e 86 pontos, até a vigência da reforma não vai sofrer as consequências desse aumento progressivo dos pontos, pois já possui o direito de se aposentar. Essas regras do acréscimo de pontos valem para quem não reuniu 96 e 86 até a reforma entrar em vigor. Aí está a tabela dos pontos, desde quando 2019 até 2035, a se completar adiante, nos seus pontos de limite de 105 para os homens em 2028 e no limite de 100 pontos para as mulheres em 2033. Os requisitos de contribuição continuam o mesmo, 35 se homens e 30 se mulheres. Qual o valor da aposentadoria por pontos? Para quem reuniu os pontos até a vigência da reforma, a média de 80% dos maiores valores salários de contribuição desde julho de 94 até antes do pedido. Nesse caso, não há fator previdenciário, ele poderia passar a ser prejudicial.
E para quem reuniu os pontos necessários após a reforma, foi duro, pois mudou o cálculo do valor dessas aposentadorias. Para quem se aposentar depois da reforma, o cálculo será feito da maneira que, desde julho de 94, proporcional a 60% dessa média, 2% a cada ano, acima de 20 anos, para que se for homens, e 15 anos para que se for mulher, no máximo de 100%. Aposentadoria proporcional, ela foi extinta, esse é um outro tipo de aposentadoria por tempo de contribuição, mas ela foi extinta em 98, mas algumas dessas pessoas ainda possuem direitos, que é o quê? A mulher, ela precisaria de ter lá 25 anos de contribuição e homens 30. Aí o que aconteceu foi a regra de transição, pedágio. A inclusão do fator previdenciário com a alíquota proporcional que diminui a aposentadoria. A idade mínima, nesse caso, existe ainda a idade mínima para a mulher de 48 anos de idade e homem 53 e uma carência de 180 meses. Esse benefício é muito raro hoje e que foi extinto pois em 98. Ok? Esse benefício, infelizmente, não existe mais, mas ainda que pode se fazer das regras de transição. A necessidade de se ter a redução de 70% no valor do salário de benefício, nesses casos é muito prejudicial, mas assim, tem situações que a pessoa já ia receber salário mínimo mesmo, então é possível que sim, seja bastante favorável. Para cada ano de trabalho, além do necessário para se aposentar, a base de cálculo tem mais 5% de acréscimo até o limite de 95%. Por causa dessas condições, geralmente o benefício não traz muitas vantagens para o segurado, que reduz bastante. Por isso o planejamento é importante. Dessa forma, é importante identificar as regras de aposentadoria que podem ser aplicadas no seu caso e montar um planejamento previdenciário, identificando o melhor benefício e a melhor época para fazer o requerimento. E atenção, a aposentadoria proporcional não sofreu mudanças com a reforma da Previdência, pois quem já reuniu os requisitos para ela tem o direito adquirido. Regra transitória da aposentadoria proporcional. A regra transitória da aposentadoria proporcional por tempo de contribuição funciona da seguinte forma: quem já contribuía para a Previdência Social na época em que mudaram as regras em 98 precisará trabalhar 40% a mais do tempo que faltava para obter o benefício. Essa seria a regra de transição. E qual o valor da aposentadoria proporcional? Essa aposentadoria é uma das piores que existem e leva para o chão o valor da aposentadoria. A aposentadoria proporcional vale a pena para quem vai se aposentar de qualquer forma pelo salário mínimo. Por quê? A aposentadoria nunca pode ser menos do que o valor do salário mínimo. A média de 80% dos maiores valores de contribuição, desde julho de 94, aplica-se o fator previdenciário, quase sempre reduz muito o valor da aposentadoria, aplica-se a alíquota de 30%, o que pode reduzir ao valor inicial. Para alguém que sempre contribuiu para o teto, isso significa que a aposentadoria pode ser de menos da metade do teto, por conta de todos os redutores que a aposentadoria proporcional traz para o benefício. Antes de escolher esta aposentadoria, é preciso muita cautela e analisar se não existem formas melhores de se aposentar. Ela vale a pena para 1 em cada 1000 casos para quem contribuiu acima do salário mínimo. Lembrando que é o caso que eu já falei. Quando a pessoa ela tem suposto direito a se aposentar por salário mínimo, ela é interessante, mas mais do que o salário mínimo tem que se planejar, saber certo se compensa aí para esse tipo de aposentadoria proporcional. Na próxima trilha vamos falar sobre o fator previdenciário. E é isso. Valeu, mais uma vez agradeço e vamos adiante. Um abraço.